Queridos. Os irmãos não sabiam, né? Mas eu estava na escala que o pastor Daniel me colocou. E como esse mês é o mês da família, aí eu perguntando a ele disse, é bom falar sobre a família, você escolhe qual é o tema, tudo bem. Aí fiquei pensando, orei, pedi a Deus uma palavra, porque o mês de maio geralmente fala sobre a família, inclusive até o Dia das Mães e tudo mais, né? E na palavra de Deus, eu encontrei muitas coisas sobre a família, sobre a mãe, o pai. E o nosso tema de hoje vai ser o quê? A família é um projeto de Deus. E pensando sobre a família, que foi um projeto de Deus, que pertence a Deus, foi Ele que fez, aí eu vi qual era o objetivo específico desse. Nós temos um objetivo específico seguinte: crescimento e aprendizagem. E o objetivo geral qual é? É Cristo como centro da família. Aí a gente pensa em muitas coisas, queridos, mas temos que meditar e pensar, porque nós acompanhamos muitas famílias, inclusive no meio da família da gente. Quantas vezes tem problemas? E quem não tem? Agora, o melhor de tudo isso é saber o seguinte, que todos da nossa família, será que estão crescendo e aprendendo sobre o Senhor? Porque o principal objetivo é esse. É crescer no conhecimento de Deus. É aprender a palavra. É mastigar, é comer a palavra. É como João diz no Apocalipse, eu comia a palavra, era doce como mel. Mas lá no ventre ardia meio, era amargo. Sabe por quê? Porque toca na ferida da gente, no pecado que a gente está cometendo. Então aí eu fiquei pensando muito e pensei o seguinte. No início nós estamos fazendo o quê? Uma introdução para depois entrar na palavra de Deus aqui. Como é? Nada é mais saudável para uma família do que ter Cristo no centro. Quando a gente vê que tá, o pai, o marido, os filhos, tudo servindo a Deus, é bom demais. Sabe por quê? Porque mesmo na dificuldade, mesmo nas provações, está todo mundo orando juntos, unidos. E é isso que é interessante. No mundo que nós estamos vivendo, nessa época miserável que nós estamos vivendo, as pessoas corruptas, pessoa que não tem temor a Deus, tem sede e desejo de matar, de ofender, não perdoa. Mas o que acontece é o seguinte: toda família precisa de um combustível, é como o carro. O carro, para andar, tem que botar o combustível, a gasolina, o álcool, seja lá o que for. Tem que ter o combustível. Nós precisamos também ter o combustível para viver bem na família. Sabe qual é o combustível para a gente viver bem na família? É o amor. É o amor. E outra coisa, Deus não sente amor. Ele é o amor. E quando nós amamos, o que significa? É que o amor de Deus está passando para nós. Nós estamos sentindo. E é como, eu comparo muito, sabe como? Como o sol. O sol tem a luz própria, a lua não tem. Mas ela reflete quando o sol bate nela. Assim nós não temos o amor próprio, mas o amor de Deus reflete na gente e a gente passa para os outros. Principalmente para a família, que é o projeto de Deus. Agora eu fiquei pensando, meditando sobre isso, pensando a Deus, Senhor, esse combustível do amor tem acabado em muitos lares. Tem pai matando filho, a gente vê. Filho matando pai, mas sabe, esse não tem o combustível do amor de Deus.
Deus não existe nesse lar. Agora tem outra coisa também que eu pensei assim um pouco. Mas com Deus, podemos ser guiados e darmos passos firmes em cada momento da nossa vida. Seja na tribulação, seja na doença, seja na dor. Com Deus, a gente chega lá. Em tudo a gente dá graça. Está sofrendo? Dê graças a Deus. Não está sofrendo? Dê graças a Deus. Em tudo dai graça. Agora nós vamos falar sobre, primeiro ponto, a família com Deus. Vamos abrir Josué 24, 15. O livro de Josué 4. Josué 24, versículo 15. Josué 24, versículo 15, que diz o seguinte: se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Esse texto de Josué é coisa mais linda. Ele viu, estava vivendo no meio do paganismo, pessoas idólatras, mas mesmo assim, mesmo que ele passasse pela prova, mesmo que ele passasse pela agonia, ele disse: eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Agora, aí eu fiquei pensando assim, qual é o pai que serve ao Senhor? Qual é a mãe que serve ao Senhor, que não fica feliz vendo os filhos também servindo ao Senhor? Qual é o pai, qual é a mãe que não fica triste a ver os filhos jogados no mundo, nas drogas, na prostituição, se corrompendo para ir para o inferno? Eu já vi muitas mães, eu conheço muitas, inclusive da minha família, chorar, triste, porque ensinou os filhos o caminho que andar. Será? É isso que temos que... Depois nós vamos ver isso. Mas olha bem, aí pensando nisso, aí eu li em 3 João, capítulo 1, versículo 4, que a mãe diz assim: eu não tenho maior gozo do que esse, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Não tem maior gozo do que esse, de ouvir que os nossos filhos andam na verdade, está com o Senhor. Qual é o pai que não se regozija com isso? Não tem presente maior do que esse, de ver os nossos filhos, a nossa família, servindo ao Senhor. Então, olhe bem, se a família está com Deus, não há família feliz do que aquela que serve a Deus. Quando todas estão seguindo o mesmo caminho, está tudo bem. Tudo se torna mais fácil quando está todos com o mesmo sentimento de cristão. Quando está todos com o mesmo pensamento de adorar a Deus. Mesmo que venha as provações, a luta junto é melhor. Porque a gente consegue, mesmo em dificuldades e lutas, quando todos estão servindo a Deus, o fardo se torna leve. O fardo se torna leve quando a gente está todos na família servindo a Deus. Vê o problema? Vem. Vê as lutas? Vem. Mas é aí que nós crescemos na fé, acreditando que Deus está no comando de tudo. É isso aí que interessa. E mais, nós vamos ler Gênesis 2, versículo 24.
que diz o seguinte, Gênesis 2, versículo 24. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Fiquei meditando sobre isso, como é interessante as coisas que Deus faz, como é perfeita as coisas que Deus faz. Quando Deus une o casal, ninguém separa. Ninguém. Aí eu fiquei pensando, olha, a família é o resultado de uma soma. Nessa fusão, 2 se tornam 1. A matemática de Deus é essa. Que matemática maravilhosa. Os 2 se tornam 1. 2 é 1. Não significa 1 mais 1, 2, não. Os 2, 1, se tornam 1. É a matemática de Deus. E isso é muito lindo quando nos tornamos uma só carne, nos alegramos e temos os mesmos planos. Marido e mulher têm que ter os mesmos planos. A mulher tem que submeter o marido e o marido tem que amar a esposa, cuidar dela, da família. Família é isso, é o aconchego, é a dedicação. É seguir o que Deus mandou, cuidar da sua esposa. Esposa, viver para o marido. Quantas estão se separando por besteira? Quantos acabam os lares por besteira porque se prostituiu com outra? Então o que? Quebrando o mandamento de Deus. Estão quebrando o mandamento de Deus. A família é o resultado da soma, como nós vimos. Quando nos tornamos uma só carne, nos alegramos e temos o mesmo plano. Portanto, o Deus que uniu, ninguém separa. A chave principal para uma família unida e próspera, sabe qual é a chave? É a gratidão a Deus. Essa é a chave para a família viver unida, feliz e firme. É agradecer a Deus por tudo. Se está casado, se tem seus filhos, porque Deus permitiu. Em tudo, dai graça. E depois o que é que acontece? Devemos continuar gratos a Deus, reconhecendo a sua soberania e superando os desafios em união. Você não vai vencer os desafios sozinha. Tem que estar os dois juntos, lutando, com o mesmo objetivo, marido e mulher. Não só uma pessoa só agora? Se tornou uma só, os dois se tornam uma só carne. Então a luta tem que ser juntos, não pode deixar. E às vezes acontece esses problemas todos na família, sabe por quê? Qualquer besteirazinha, eu não te perdoo. Já perdoei, mas não quero conversar não. Isso é perdoar? Perdoar é esquecer. É jogar fora e nem lembrar mais. Eu perdoo, mas não quero não. Minha irmã é chata demais, não quero mais nem saber dela. Minha prima, lá. Aí, qualquer coisa. Que exemplo é esse de perdão? Não é perdão. Já pensou se Deus não nos perdoasse? O perdão de Deus foi tão perfeito que deu o Filho dele por nós. Miseráveis, pecadores. Jesus morreu por nós. Não merecemos nada. Mas Ele deu por amor. É isso que nós temos que saber usar. O mesmo que Deus usou por amor ao seu filho, ao seu cônjuge, a seu irmão, a família. Tem que ter essa unidade entre a família. Vamos sempre lembrar da matemática de Deus. Todos juntos, um só, nos mesmos pensamentos. Agora, queridos, esse primeiro ponto foi falando só sobre a família, o casamento que é formando a família. Nós vamos agora para o segundo ponto. Honrar os pais.
Em Êxodo 20, versículo 12, é o dos mandamentos. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra e te vá bem. Honra o teu pai, honra a tua mãe. Mas será que nós temos honrado mesmo? Muita gente que não teve cuidado da mãe, nunca cuidou do pai, não ligou para nada, está passando às vezes muitas provações porque não deu valor a seu pai, não deu valor a sua mãe. Quando era a vida, quando está morrendo, está chorando. Adianta isso agora? Porque não deu tempo, não deu amor quando estava vivo. Agora no caixão vai chorar. Isso é falsidade. Mas Deus é soberano. Ninguém engana a Deus. Deus sabe de todas as coisas. O pai, nós estamos falando aqui do pai, ele tem sempre uma posição. A posição do pai qual é? Liderança e respeito. Ele tem que se dedicar. Mas para isso é necessário doar totalmente. Ele tem que se doar à família e aos seus filhos. Ele tem que ser esse pai que vive para a família. Agora, eu sou pai, quando estou dentro de casa, na rua é uma coisa, o pai. Quando é em casa é outra coisa. É uma briga, é um xingamento, é um não sei o que mais lá. Eu já vi até uma ilustração. Um menino, o pai levava para a igreja e tal. Quando eu saía, ele chamou o pastor e perguntou: pastor, eu posso fazer um pedido? O pastor disse: pode. Não tem como a gente morar aqui na igreja, não? Pastor, como assim, menino? Porque meu pai aqui é tão bonzinho, lá em casa ele é péssimo. É bruto com todo mundo, com minha mãe, comigo. E aqui ele é tão bonzinho. Quer dizer, mostra uma coisa e em casa é outra coisa. E acontece muito isso. Mas Deus fala aos nossos corações que esse mês da família temos que exercitar a palavra que manda respeitar o pai, a mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. É o único mandamento com promessa. Para que te prolongue os teus dias na terra e te vá bens. Para que não aconteça coisas pior. Deus é o nosso pai. Olha o amor de Deus, o pai amou os filhos, nos amou. O único filho que ele tinha doou por nós. O pai tem que se doar pelos filhos também, o que a Bíblia fala. Tem que ter liderança, tem que ter respeito, mas para isso é necessário doação total. Ser pai é mais que uma escolha e uma responsabilidade total. Um bom pai orienta, está vendo? O bom pai orienta, ama e sustenta a sua família. Tem pai que é preguiçoso, passa o tempo todo trabalhando, dentro de casa não faz nada, quem sustenta a casa é a mãe. Eu conheço muitos casos assim. Por isso, temos que estar unidos os dois. A mulher está trabalhando, o marido está trabalhando também, é unido junto, fazer tudo junto. É isso que deve acontecer. O pai tem que amar, sustentar sua família. Os frutos dessa atitude é o quê? Honra, reconhecimento e uma vida longa. Para isso, ele vai ter reconhecido. Conheço muita gente, por exemplo, quando meu pai morreu, eu sofri muito, sabe por quê? Meu pai deixou um legado lindo, que eu não me esqueço nunca. Era uma pessoa que veio para a família, que cuidava de todos os filhos, todo mundo que precisava dele, ele ajudava. Tem um legado que ficou, ele morreu, mas ficou o legado dele. Tem uma história bonita. Quando a pessoa não tem um legado bom, sabe o que acontece? Quando morre o povo diz: ai, não vamos nem me lembrar. Eu quero esquecer, já morreu. Não deixou nada de bom para a pessoa lembrar. É isso que acontece. Olha bem,
Aí o pai se dedicando, o que vai acontecer com os filhos? Provérbio 3, versículo 11 e 12. Vamos ver. Olha. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Quando ele disciplina o filho reconhece. Eu tenho um caso parecido assim. Meu filho, quando era pequeno, me deu muito trabalho. Como eu não tinha marido nem nada, eu era pai e mãe. Eu bati muito. Não poupei, não. Hoje ele lembra cuidando da filha dele. Não, eu estou assim bem porque minha mãe corrigiu, eu vou corrigir a minha também. Fica sempre uma história. Mas tem mãe que a filha pode fazer o que for, se prostituir, a mãe nem está aí aceitando tudo bem. O filho começa a fumar, beber, a mãe consente, acha tudo bem, não corrige. E agora? Como é que vai crescer desde pequenininho que a mãe nunca corrigiu em nada? Depois de adulto vai respeitar a mãe? Nunca. Não foi disciplinado, não aprendeu. Por isso que temos que ter cuidado com a nossa família. Família é herança do Senhor. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz com o filho, de quem deseja o bem. É isso que acontece, queridos. Talvez o filho não perceba a importância de uma repreensão, mas quando crescer, perceberá o quão importante foi a instrução do seu pai. E esse legado ele vai passar para os filhos dele quando ele casar também. Isso que é importante. Temos que passar tudo isso. Então, nós vemos o pai, que a Bíblia fala sobre o que? Disciplinar o filho. Não é espancar, maltratar, sem nada, é repreender com amor, com dedicação e explicar porque está repreendendo. Que é para ele entender que ele não pode fazer nada errado, que o pai quer o bem dele. Nesse meio da família, é isso que temos que meditar. Quantas famílias destruídas, quantos filhos lá, jogados aí no lamaçal do pecado. E esse meio da família, todos nós, como filhos de Deus, temos que estar orando pelas famílias, principalmente no meio da nossa família. Quantos, né? Eu tenho uma irmã que não é evangélica, tem filhos tudo desviado, então temos que orar. É o mês da família, é o mês de oração. Que Deus tenha misericórdia desse povo. Nós vimos o dever do pai, agora vamos ao dever da mãe. A mãe, geralmente, a gente pode comparar ela com o amor. Como assim? Vamos ver 1 Coríntios 13, versículo 4 e 5. 1 Coríntios 13, versículo 4 e 5. Que diz o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, nem guarda rancor. Isso é que é o verdadeiro amor. Ó, ele é paciente, não se irrita com qualquer coisa, né? O amor é bondoso, está ali pronto para fazer o bem. Fazer o bem sem olhar a quem. Não tem inveja. Não se vangloria, porque eu sou assim e fulano não é igual a mim. Eu sou santa demais. Tem gente que é assim. Não somos nada, miseráveis pecadores. É Deus que teve misericórdia de nós. É a graça de Deus. Mas somos miseráveis pecadores. Ninguém pode dizer, se gloriar, dizendo que é o tal, que é o santo. Porque não somos, na realidade. Nesse trecho aí bíblico sobre o amor, também podemos utilizar como uma forma de descrever as mães. Como é o mês da mãe também, eu acho que desse domingo que vem a 8, é o dia das mães. Toda mãe é o amor em pessoa. Sabe por quê? Quantas vezes a sua mãe, a minha mãe, deixou de fazer algo por ela mesma por causa da gente? A gente deixa de fazer
para a gente, para fazer pelos filhos. Quantas vezes eu me lembro, mãe nem saía dentro de casa, só fazendo coisa para a gente, fazendo comida para a gente, o tempo todo cuidando da gente. Isso é que é amor de mãe. Mas tem mãe, hoje em dia, que engravida, larga os filhos até na rua. Sabe por quê? Porque não tem Deus. Porque quem tem Deus tem o reflexo do amor. E quem tem o reflexo do amor de Deus, cuida dos seus, ama os seus filhos, se dedica a eles. E o interessante disso aqui, o amor aqui é a chave da mãe. É o retrato da mãe. Porque ela se retrata no amor de Deus. Diz o seguinte, nos braços da nossa mãe encontramos conforto e afeto. É tão bom mesmo. Ah, como é bom dormir até com a mãe na cama, deitar no colinho da mãe. Quem é que não gosta? Toda criança gosta, até a gente depois de certa idade, a gente gosta de estar abraçado com a mãe. Quem é que não gosta? Todos nós gostamos. Porque a mãe tem um verdadeiro carinho, é aquele aconchego que deixa a gente calma, que a gente prossegue, né, com aquela mansidão que a gente vê na mãe da gente. Uma mulher de Deus que age com excelência e se torna referência dentro e fora de casa. Isso, estou falando, a mulher que tem amor à família, a mulher que tem amor aos seus filhos, ela é uma mulher de Deus. É Deus que toca no coração, é Deus que transforma ela, é Deus que faz ela dar exemplo de amor e cuidar da família, e cuidar dos seus filhos. Quando você vê uma mulher assim, já sabe que é uma mulher de Deus. Quantas vezes eu passava e via uma pessoa cuidando bem da criança, aí eu ficava pensando, nem sabia quem era. Deve ser uma mulher de Deus. Aí quando eu via, daqui a pouco ela citava uma coisa assim que era da Bíblia, eu digo, você é evangélica, né? Ela, sou. A gente conhece pela palavra, pelo jeito da pessoa agir. A gente sente que é uma pessoa de Deus. É diferente daquelas pessoas que não têm Deus. Ah, eu faço o que eu quero. Ah, deixa ela aproveitar a vida. Mas não é assim. A mulher de Deus é diferente. Ela sempre tem uma palavra de mansidão. Ela sempre tem uma palavra de ânimo. Ela sempre tem uma palavra de correção com sabedoria. É isso que acontece. Reconheço você e eu. Temos que reconhecer. Não, agora minha mãe já partiu, mas eu reconheço o esforço que ela fez por mim e pelas minhas irmãs. E eu acho que também os filhos da gente reconhecem tudo que a gente viveu em ajudar eles e educar eles e corrigir. Isso é interessante. Isso faz bem para os nossos filhos. Por que tudo isso? Porque a mulher, Deus deu graça a ela, para ela ser uma guerreira, que amou a família, que amou o marido, que amou os filhos e que cuida de todos. E ela já amava o filho, a mulher já amava o filho. Antes de nascer no ventre, ela já sente amor por ele, porque está dentro do seu ventre. E Deus é longânimo demais. Filhos, por isso que ele diz, obedeça os seus pais. No Senhor, não existe um segredo para a longevidade do que esta chave. O segredo de você viver bem e ter longevidade é honrar o pai e a mãe. Esse é o segredo. É isso que acontece. Quando obedecemos aos nossos pais, estamos honrando a Deus. Quando estamos cuidando dos nossos pais, estamos honrando a Deus. Porque Deus que instituiu esse princípio. E ao obedecer a Deus, somos abençoados. E a cuidar dos nossos pais, nós estamos obedecendo a Deus. É por isso que ele diz assim. E agora vem a quarta parte, sobre os filhos. A alegria dos pais e mães.
O Salmo 127, de 3 a 5, diz o seguinte. Salmo 127, de 3 a 5. Diz o seguinte: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Como é feliz. E não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Que coisa linda, viu? Por quê? Não há nada mais precioso para os pais do que os filhos. É um presente de Deus. Quando nasce aquela criança, aquele aconchego, aquele amor que o pai e a mãe sentem por aquele filho, é inexplicável. Só sabe o amor de pai, quando a gente ou de mãe, quando a gente é pai ou quando a gente é mãe. Aí sabe o valor do que verdadeiramente é o pai. Eu vim saber o que era o valor, o aconchego da minha mãe por mim, aquele amor verdadeiro, quando eu tive o meu, que eu vi, é por isso que o amor é forte demais da mãe e do pai. Quando a gente sente como é diferente. Pois é. O que é que acontece? Deus sabe quanto um filho é precioso. Ele nos entregou o seu único filho para a nossa salvação. Por causa desse sacrifício perfeito, fomos adotados e hoje somos chamados de filhos de Deus. Nós somos chamados de filhos de Deus. Amém? Deus é demais, é bom demais. Queridos, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência e verdade, visando o amor fraternal e sincero, ame sinceramente uns aos outros, de todo o coração. É isso que Deus quer. Quem tem o privilégio de ter um irmão, de ter uma irmã, de ter um pai, de ter uma mãe, de ter um filho, tem que dar glórias a Deus. Foi presente de Deus. Nada vem por acaso para nós. É Deus que nos doa. É Deus que nos deu. É Deus que fez a família. Tudo vem de Deus. E é para Deus, para o louvor dEle. A nossa família. É interessante que com os nossos irmãos, nós estreitamos também os nossos laços de sangue e criamos cumplicidade. Com eles aprendendo lado a lado, né? Nosso irmão. E crescemos juntos em fé e em graça. Todos nós aprendemos uns com o outro. Ninguém nasce sabendo de nada. É Deus que usa você, que me usa todos, para que um ensine o outro. E a gente se torna o quê? Verdadeiros aprendizes com o Senhor. E que Deus nos abençoe. E vamos ver 3 lições que devemos serve para nós meditar quando estiver em casa. Primeiro, valorizar a nossa família segundo Deus. Essa é a primeira lição. Segundo, valorizar o pai e a mãe segundo Deus. Terceiro, agradecer a Deus pelos nossos filhos que foram presentes de Deus. Tudo é de Deus. Que Deus seja louvado por tudo. Amém, querido? Que Deus nos abençoe. E vou passar a palavra para quem de direito.